Olá! Nesse vídeo, nós resolveremos o exercício 2.2. Usando o método das equações diferenciais de equilíbrio, esboce os diagramas de esforços internos dos problemas abaixo. Vamos ler de novo e definir o que o exercício quer. Usando o método das equações diferenciais de equilíbrio, esboce os diagramas de esforços internos dos problemas abaixo. Então, o que queremos é o diagrama de esforços internos. Para isso, nos utilizaremos do método das equações diferenciais de equilíbrio. Portanto, observe nossos passos para atingirmos nosso objetivo em verde. Em amarelo, corresponde ao método e em verde, o que queremos. Esse será o nosso encadeamento lógico para resolver o exercício. Vamos definir a convenção de sinais para nos orientarmos corretamente. Para isso, vamos fazer algumas considerações. Não há esforços de tração-compressão, nem de torção. Temos apenas forças e torques transversais a X. Desta forma, temos o modelo de viga. Para não poluir, desenhei apenas, então, a parte da convenção relativa ao que usaremos. Vamos agora determinar a equação diferencial. Para a viga, nós temos esta equação diferencial, que associa o momento fletor interno ao carregamento aplicado na viga. Se tivéssemos outros carregamentos, poderíamos separar as equações. É importante lembrar também que o momento fletor está associado à força cisalhante, como está aqui no circulado. Vamos analisar as condições de contorno. Note que nos apoios temos pinos que têm a reação em XY, mas Rx igual a zero das considerações que fizemos anteriormente e y, Ry, é incógnito. Sabemos que pino, se nada tem indicado, tem momento z igual a zero. Observe a convenção e observe novamente o diagrama. Em A, em x igual a zero, não temos momento. Portanto, m de z em zero é igual a zero. Em E, x igual a L, temos m de z. Logo, m de z em L é igual a mze. Observe que o sentido da condição de contorno está de acordo com a convenção de sinais. E agora vamos analisar o carregamento. Vamos no sentido do domínio, da esquerda para a direita. Note que para esta carga constante que começa em L sobre 6, utilizaremos esta função de singularidade. Depois, em L sobre 6 mais L sobre 4, o carregamento volta a ser zero. Portanto, para representar corretamente, devemos fazer com que o valor da função citada anteriormente seja zero a partir do fim do carregamento constante. Dessa forma, temos menos que zero associado ao mesmo tipo de função de singularidade, de tal forma a zerar o valor do carregamento nesse intervalo. Após isso, temos uma força que é representada por uma função de singularidade de índice menos 1. Ela faz parte do carregamento e não é condição de contorno. Ela é externa à viga. E eu não fiz o algebrismo dos L's para não me preocupar com isso, porque uma dica é você escrever L sobre 6 mais L sobre 4 mais L sobre 3 e fazer depois, para que você não erre contas. Integremos. A partir da equação diferencial do carregamento e do carregamento, respeitando as regras de integração, obtemos duas constantes, C1 e C2. Vamos tentar avaliar se estamos em um caminho certo. Temos duas condições de contorno e duas incógnitas. Dessa forma, podemos resolver o problema. É um indício que estamos no caminho certo. Vamos substituir as condições para achar as incógnitas. Note que A é um ponto de início genérico para uma função de singularidade genérica. Note que em x igual a zero temos para funções, o valor zero, pois como consta a definição, elas só serão determinadas como um polinômio a partir do valor a. Em L, temos todas as funções como polinômios, pois L é maior do que seus respectivos começos. Achamos C1 e C2. Apenas uma nota, que no gabarito está 51 sobre 288 e que é igual a 17 sobre 96. Dessa forma, então, podemos escrever as equações finais e proceder ao objetivo. Bom, agora nós vamos desenhar o gráfico, eu quero fazer isso com uma relativa calma. Note que nós temos essa função de singularidade e ela pode ser escrita como uma função por partes. Então nós vamos escrever todas essas funções numa única função por partes. Então note que no começo eu só tenho C1. Então aqui eu só vou ter C1. E sempre antes de C1, como consta aqui na nossa definição da função de singularidade, para esse termo 1, 2 e 3, nós vamos ter 0, mais 0, mais 0. Eu não escrevi aqui para não ficar bagunçado. Vamos lá. Uma vez que nós chegamos em L sobre 6, nós teremos esse termo aqui como esse polinômio. Então,
Os outros termos vão continuar zero, como eu mostrei antes, e eu só vou ter essa reta aqui, que tem coeficiente angular que é zero. Continuando, eu vou acabar tendo esse termo em 5L sobre 12, e esse termo. Só que esse termo, como ele tem zero, esse polinômio todo ele só pode ser 0 ou 1. Pera aí, vou mostrar aqui no caso. Se m for igual a 1, perdão, se m for igual a 0, aqui nós então teremos 1. Mas só se m igual a 0. E dessa forma a gente acaba tendo essas 4 funções, que na verdade é uma função única, só que ela está por partes. E agora a gente vai desenhar. C1 é uma constante e a gente vai assumir ela negativa. Como é um esboço, eu não vou me preocupar exatamente em fazer certinho onde que está. A gente vai fazer um pouco na mão, assim. Depois, eu tenho essa reta, que ela vai começar somando a partir daqui. Então, eu vou ter uma reta até 5L sobre 12. Depois, o que vai acontecer é o seguinte. Se eu fosse realmente só desenhar, digamos assim, só essa função e essa função, vamos supor, no caso, a partir de 5L sobre 12, eu vou desenhar a função decrescente em azul e o que seria a função crescente em preto. Note que tudo que a parte em preto quiser somar, por assim dizer, a parte em azul vai querer subtrair. Então, dessa forma, eu vou acabar tendo uma constante. Uma dica que eu dou para você é você plotar no Desmos, no MATLAB, e você observar isso aí, as duas retas, e como elas se somam. E se você somar elas, elas formam uma constante. E aí, essa constante, ela vai existir até 3L sobre 4. Depois, nós vamos subtrair esse termo f e vai acabar gerando um degrau aqui. Bom, vamos analisar o momento agora. A primeira coisa que a gente tem que analisar é refazer os mesmos passos que a gente fez de descrever a função momento como sendo uma função por partes e lembrar que a gente assumiu C1 como negativo. Sendo C1 negativo, a primeira reta aqui ela vai ser decrescente. Então vamos desenhar ela aqui. Vai ser uma reta decrescente. Após isso, nós vamos ter uma parábola de coeficiente positivo. E a gente tem que lembrar que pontos de máximos ou de mínimos são relativos, no caso aqui, à relação que a gente vai ter entre o momento fletor e o esforço cortante. Dessa forma, onde tiver o esforço cortante zero, vai ser seu ponto de máximo ou de mínimo. Vou supor que a parábola ela vem até aqui. Como é só um esboço, não precisa ser perfeito assim. E aqui é o fim da nossa parábola. Vou fazer mais ou menos um desenho. Não vou poluir, não quero poluir muito essa. Mais ou menos aqui assim. E a partir disso, do fim da nossa parábola, a gente vai ter a subtração dessa parábola, assim como aconteceu na reta, a gente tinha essa reta, e a gente subtraiu outra reta, ficou uma constante. Então, o que vai acontecer aqui, como a gente vai estar subtraindo dois termos, x ao quadrado, com o mesmo coeficiente, a gente vai ter só o que estava antes, que no caso era uma reta. Só que no caso, a gente tem que também observar que vai ficar positivo, porque nós temos também termos relativos aqui dentro, que eles são positivos. Então, a gente vai dar sequência aqui. Também você pode analisar simplesmente pela definição que uma vez que essa parte aqui está definida positiva, nós teremos uma reta crescendo para cima. E depois, quando nós tivermos esse degrau, como observa aqui, como nós só temos uma reta, nós teremos alteração no coeficiente angular dela. Então, dessa forma, nós teremos uma diferença aqui no coeficiente angular.
E assim ficam os nossos diagramas de esforços internos, que é o objetivo do problema. E agora eu vou mostrar um pouco no Wolfram como que fica com diferentes valores. Aqui eu só quero mostrar uma coisa, que quando a gente muda os valores de Q0, F, MZ e L, a gente pode ter um formato de gráfico diferente. O que a gente tem que entender que vai manter aqui é a proporção, por assim dizer. Os valores têm que estar certos, os formatos de curva têm que estar certos. Então vamos colocar, aqui eu acabei exagerando, coloquei uma força de 500, e note que tem note que fica bem complicado aqui, né? Porque você vai ter uma queda muito grande, um degrau muito alto. Como a gente desenhou aqui, dava até para ver C1. Aqui já C1 fica praticamente próximo de zero. Então a gente pode ver quanto deu C1 aqui. Opa. Menos 25 sobre 12. Quanto esse valor aqui é menos 200. Então ele realmente não vai aparecer. Vamos colocar um valor menor de F. E ver como que fica. Fica muito mais parecido com o que a gente tinha lá. Mas note que sempre assim essas formas de parábola, reta, elas estão aparecendo. E mesmo que num primeiro momento, quando você bote um valor muito alto, quer ver, vamos colocar um carregamento enorme aqui. Ela não vai aparecer, no caso a parábola apareceu, né? Não, vamos no carregamento não, vamos fazer aqui na força. Vai aparecer bastante. Mesmo aqui, quando a gente bota no computador, esses picos ocorram, esse tipo de coisa acabe acontecendo, o formato das coisas acaba permanecendo o mesmo. Tipo, vai ter uma parábola, só que talvez ela não seja tão, como que eu posso dizer, barrigudinha. O formato dela talvez não apareça tanto no computador, mas as funções continuam as mesmas. É isso que é importante notar. Lembra que eu cheguei a falar que as reações eram incógnitas? Vamos achar as reações através do esforço cortante. Aqui a gente tem a fórmula que a gente encontrou. E se a gente aplicar onde nós temos os apoios, que é em 0 e em L, a gente vai ter esses respectivos valores. Aqui para V0 a gente vai ter C1 e para o outro a gente vai ter esse valor aqui. Esse valor aqui a gente está assumindo como positivo e C1 a gente está assumindo como negativo. Você pode lembrar isso do gráfico que a gente fez. Esse aqui é só outra versão do gráfico, mas é a ideia mesmo. Vamos analisar a convenção. Vamos pegar o gráfico também para ficar mais fácil. Pronto, nosso gráfico está aqui. Está meio esquisito, mas está aqui. Perdão. A convenção está aqui. Se a gente analisa que C1 é negativo, aqui para a esquerda, ele está contra o sinal da convenção. E como para a convenção positivo é para cima, como C1 é negativo, aqui ele vai ser para baixo. Aqui ele é positivo, e ele está no mesmo sentido da convenção. Logo, ele também é para baixo. E dessa forma a gente consegue descobrir qual que é o sentido da reação. Isso é muito importante porque pode definir alguma coisa que a gente queira descobrir, como por exemplo, colocar um pino, colocar um rolete. Aí vai depender do seu projeto e também da pergunta do exercício. Mas como eu disse, esse aqui era só um bônus.